Fala pessoal, e hoje vamos falar sobre o Lobo de Wall Street. Bom, nosso personagem principal, Jordan Belfort, e a gente vai analisar então o perfil de um milionário ou o perfil de uma pessoa que já foi milionário através do mercado financeiro. Bom, vamos analisar então as questões dos gostos e das características principais do nosso personagem, pra gente falar um pouco sobre a vocação dele. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração ao nosso personagem principal, ao Jordan Belfort, é que ele é um cara muito inteligente, carismático, ambicioso, hedonista, antiético e leal. Essas são as características principais do nosso personagem para ele se tornar então o milionário que ele foi ao longo do filme. Ele começa o filme então chegando em Wall Street, em Nova York, para trabalhar como estagiário dentro de uma empresa, dentro de uma corretora de valores do mercado financeiro nos Estados Unidos. E a primeira coisa que ele tem contato com esse mundo, sair daquela vidinha simples que ele tinha, casado, e escutar do primeiro novo chefe dele que ele é lodo de esgoto. Ele não é mais nada além do que isso. E aí então ele percebe que todo mundo ali está só em função do dinheiro. Tanto é que no almoço que ele teve depois com o outro chefe dele, o chefe dele apresenta então as drogas e fala que o dinheiro é fugaz, ou seja, o dinheiro é fugaz, por causa que quem trabalha no mercado financeiro não produz nada, não cria nada, só coloca o dinheiro em um lugar, compra tal coisa, vende tal coisa, só trabalha com o dinheiro, mas não chega a produzir nada. E então o filme passa e ele é apresentado a toda uma vida hedonista de um pessoal que trabalha no mercado financeiro, que usa drogas, e ele emerge nessa experiência nova. E assim começa então o filme do Lobo de Wall Street. Claro que ao longo do filme ele cria a própria empresa, se transforma num milionário, tem muitos colegas de trabalho, amigos que ele faz ao longo dessa jornada dele no filme. Mas no fim ele acaba sendo preso por todas as falcatruas que ele fez ao longo desse período de empresa que ele criou. Eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu repudio qualquer forma de uso de drogas, mas hoje vai ser necessário comentar isso dentro da vida do nosso personagem principal, então vamos lá. Mas uma das coisas que dá pra perceber em característica do nosso personagem é a resiliência dele, a capacidade de continuar apesar de tudo deu errado. Quando ele consegue assumir como um corretor também, a empresa acaba falindo um mês depois que ele assume o posto dele. E ele tem o primeiro dia de trabalho horrível, por causa de uma crise que estava acontecendo naquela época. A resiliência dele surge em função dele ter perdido o emprego, a empresa fechou, procurar um novo emprego na mesma área em outro lugar numa cidade pequena, onde ele conseguia vender ações não listadas na bolsa para pessoas mais pobres, mas que ele conseguisse ganhar 50% de comissão em cima das vendas que ele fizer. E isso contrasta muito com a realidade onde ele estava antes, que ele ganhava só 1% e agora começa a ganhar 50%, então tudo que ele vender, se ele vender 10 mil, 5 mil é dele. Bom, e assim ele começa então a descobrir um universo dentro desse mercado que ele consegue ganhar muito dinheiro enganando as pessoas. E aqui vem um ponto principal do nosso personagem, que é a característica dele de ser antiético. Ao longo do filme a gente vê vários momentos ele ludibriando as pessoas, iludindo as pessoas como se fosse ganhar rios de dinheiro, quando na verdade a única coisa que ele queria era trazer o dinheiro dos outros para dentro do negócio dele. Em função disso, ele conhece o Ronnie, que é o amigo dele, eles abrem então um novo negócio, e ali eles começam a ganhar muito dinheiro, eles formam uma equipe de pessoas, onde é que são todos vendedores e não corretores, e ali eles conseguem vender os serviços dele de corretagem no mercado financeiro. E a partir dessa empresa, então, ele fica rico. Mas uma coisa que a gente pode notar do nosso personagem é a capacidade dele de liderança. E também a capacidade dele de carisma. Se tem alguma coisa que o Jordan Belfort é bom, é ser um líder e ser carismático. Através dessas habilidades pessoais, desses traços de personalidade que ele tem, ele consegue então cativar as pessoas através da magia do dinheiro fácil e através da forma carismática que ele é, da forma de liderança que ele tem firme e sempre apelativa. Isso faz toda a empresa se movimentar e ele ser um chefe muito querido na
empresa onde ele tá. Ele acaba sendo um grande exemplo para todos os funcionários dele na empresa. Essa questão da vida hedonista dele, de busca pelo prazer através das orgias ou busca do prazer através das drogas, isso continua. E isso é uma das características principais que causam a ruína dele. Tanto os vícios, o comportamento antiético dele. Todas essas duas coisas acabam levando ele lá no final a uma derrocada sem fim e o filme acaba ele sendo preso. Mas claro, tem alguns aspectos interessantes que a gente pode levar em consideração na hora de avaliar o nosso personagem. Ele é uma pessoa extremamente ambiciosa, ele quer poder. Tanto é que no início do filme, ele fala que o sonho dele é ser rico. Então, trazendo essas características principais do filme para a vida real, a gente tem uma pessoa super ambiciosa, super inteligente, carismática, de liderança forte, com um comportamento antiético. Isso tudo acaba transformando ele na pessoa que ele é. Ele acaba sendo uma pessoa muito competente naquilo que ele faz, mas incompetente como pessoa, como ser humano. Porque ele, no final das contas, ele não tá preocupado com ninguém. Ele só tá preocupado com o dinheiro dele. Então, se a gente fosse traçar isso um paralelo na vida real, o propósito existencial do nosso personagem é ele ser mais rico e não se transformar numa pessoa melhor ou num ser humano mais humano, mas sim o dinheiro. Então, não importa os meios, o que importa é o fim. Se ele precisar atropelar os outros, mentir, enganar, ele vai fazer, porque o foco dele é o dinheiro. Mas tem uma coisa que é tão importante, tanto quanto a gente ter uma vida séria para se transformar um ser humano melhor e ganhar dinheiro, é vocês deixarem um like aqui, porque para mim vai me ajudar muito. Eu não vou ganhar nenhum dinheiro, mas eu vou ganhar uma visualização maior no meu canal e vocês vão estar contribuindo para eu continuar na minha vocação, fazendo aquilo que eu gosto. Certo? Mas avaliando o nosso personagem de outras características importantes, se tem uma característica que é muito importante dentro do perfil dele, é a questão do empreendedorismo, porque ele tem uma visão de negócio, ele consegue olhar para o futuro e imaginar possibilidades de trabalho e maneiras de ganhar dinheiro, que isso é um exercício muito importante, na verdade, na nossa vida. Se a gente não consegue olhar para o mundo real e imaginar os lugares que a gente poderia estar exercendo a nossa vocação ou um trabalho ou prestando algum serviço à humanidade, a gente simplesmente vai ficar parado no mesmo lugar ou seguindo regras de outras pessoas dizendo o que é certo a se fazer. Bom, mas no final do filme, quando ele já tá sendo perseguido pelo FBI, a convicção dele que o dinheiro, o poder do dinheiro dele é tão preponderante, é tão arrebatador, né? É um rolo compressor, que ele tenta subornar os agentes do FBI e dali pra frente tudo começa a dar errado na vida dele. Inclusive, o próprio relacionamento dele, que ele tinha um relacionamento com a antiga esposa dele, que era a Teresa, ele também acaba se divorciando em função dessa vida promíscua que ele leva, e conhece então a Naomi, que é uma loira muito bonita, mas que ela surge na vida dele em função principalmente do dinheiro que ele tem. Tanto é que em um certo momento ele presenteia a esposa dele com um iate chamado Naomi, como é o nome dela. Nos momentos finais do filme, quando ele já é pego pelo FBI e o FBI fecha um acordo com ele sobre o que vai acontecer com a vida dele no futuro, é ele entregar e dedurar os amigos dele. E aí a gente vê também um outro traço de personalidade dele que é forte, que contribui pro traço de liderança dele, que é a questão da lealdade aos amigos. Da mesma forma que ele é completamente antiético em relação às mulheres, sempre vivendo cercados de promiscuidade e prostituição, ele, ao mesmo tempo, ele é completamente leal aos amigos dele, que é o foco, o objetivo dele na vida dele é conseguir mais dinheiro. E ele entende e compreende que a lealdade entre os amigos dele é o que vai fazer a diferença nos negócios. Então ele é uma pessoa, ele é um grande líder, leal às pessoas que seguem ele, tanto é que no momento que ele vai dentro do escritório, grampeado para entregar aos amigos dele, ele acaba chegando na empresa e sendo aplaudido por todo mundo da empresa, mas ao mesmo tempo essa falta de antiética dele não faz ele ter esse mesmo comportamento com as mulheres. Mas se nós fosse tirar uma grande lição desse filme, seria então qual é o propósito existencial do nosso personagem? Porque
Até onde a gente consegue perceber, o ideal da vida humana é ele se tornar mais humano. E claro, consequentemente, nessa busca, ele vai arranjar algum trabalho, alguma atividade que ele consiga fazer de forma profissional e ganhar dinheiro e ser remunerado em função disso. E como consequência disso, ele acaba se transformando num ser humano melhor. Mas no caso do nosso personagem, ele tem zero preocupações com essa questão de desenvolvimento pessoal, amadurecimento como pessoa, como ser intelectual, e o foco dele exclusivamente é ganhar mais dinheiro. E o que a gente consegue perceber no filme é que nos momentos que ele não tá nessa situação, gastando muito dinheiro no meio promíscuo ou usando drogas, nos momentos do filme que ele ficou sóbrio e teve que lidar com a realidade da vida, ele mesmo admite que é muito ruim estar naquela situação, que ele até já pensou em se matar em função disso. Se tem alguma coisa que a busca desenfreada pelo dinheiro e uma vida boêmia, hedonista, pura e simplesmente só isso, a gente acaba então nessa condição de melancolia, de vazio existencial. No final das contas, a gente tá levando a nossa vida numa direção onde é que não é necessariamente humana, mas mecânica, assim como o dinheiro é, como uma ferramenta, e não para uma condição mais humana, aonde a gente consegue se realizar como ser humano. E como consequência então dessa busca dele, ele tem momentos vazios, sem significado, a não ser quando ele tá em festa, buscando e correndo atrás do prazer. Agora eu quero saber de vocês. Qual das duas opções vocês acham melhor? A gente procurar uma vida onde a gente consiga se realizar como pessoa humana e, como consequência disso, a gente ganhar dinheiro ou, quem sabe, ficar milionário? Ou a gente simplesmente só correr atrás do dinheiro e não importa o nosso lado humano, o que vale é a grana? Me responde aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso e eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Valeu!